aqui de novo com mais um episódio do podcast Doses de Autocuidado. Vocês já me conhecem, eu sou a doutora Viviane, médica da família, acupunturista. A gente está aqui para trazer temas que estão relacionados direta ou indiretamente com a saúde de todas as pessoas da família. E hoje a gente tem uma convidada bem gente boa, ela das minhas, ela adora conversar, eu já sei. E eu vou deixar ela se apresentar. Para os que não me conhecem, doutora Viviane, e hoje se apresente minha convidada. Oi, gente. Oi, doutora Viviane. Que alegria estar com vocês e ter esse momento, de fato, de autocuidado, de reflexão e principalmente de compartilhamento de ideias, né? Sim, com certeza. Eu sou a Katsumi Yamaguchi, lagiana, sou bacharel em Direito pela nossa Uniplac, especialista em Direito Penal e Processo Penal e Advocacia Feminista e Direito das Mulheres. Estive vereadora até o início deste mês, fiz parte da Procuradoria Especial da Mulher, da Câmara de Lages, fui presidente da Escola do Legislativo da Serra, primeira mulher presidente desse instituto lá na Câmara, depois de 14 anos, né? Que legal. Então foi um grande desafio e passei por vários serviços em prol das mulheres e incentivo para que estejamos em todos os espaços, como a Secretaria de Políticas para a Mulher e também o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Nossa, que currículo, hein? Agora fiquei até meio... Imagina. Não, mas eu acho que é super importante você descrever tudo isso, porque... eu acho que a participação... A gente está num ano político, isso é um fato, né? E a participação da mulher na política, ela é importante, afinal de contas, a gente é maioria no país, né? Mas isso ainda é muito... como é que a uma palavra jornada que eu quero lenta, dizer? né? É lento e a representatividade, ela ainda é muito pequena, né? Considerando... o que a gente, da população brasileira, as mulheres são maioria, né? Com certeza. E em Lages nós somos praticamente 52%, né? Então, segundo os últimos censos. Se a gente fosse colocar isso proporcionalmente, a ideia era que estivesse parecido e a gente sabe que ainda não está. Eu estive recentemente na Câmara, em março agora, no Dia das Mulheres, muito agradecida pela homenagem que recebi lá, representando as mulheres do município, né? E foi interessante entender o quanto que é significativa essa presença feminina na política. E a gente busca aí as informações do país, e eu estive lendo esses dias uma reportagem onde dizia assim, interessante a sensibilidade que a mulher tem na hora dessas decisões, porque a gente acaba olhando as coisas. É claro, eu acredito muito que homens e mulheres são necessários. Com certeza. Eu acredito que cada um tem que ter o seu lugar, né? Até porque a gente é um ponto de vista bem particular, que eu acho que homens e mulheres se complementam, né? Exatamente. Biologicamente a gente já é diferente e a forma de pensar e de observar as coisas é diferente, é óbvio. Com certeza. Homens são muito práticos, são muito objetivos. Mais racionais, mais né? racionais. As mulheres não, elas vão pensar de forma mais, eu acho que até mais abrangente, né? Exatamente, né? A visão da mulher é biológica, né? Que a gente tem essa visão de cuidado com o outro. Não que os homens não tenham, claro que tem. Mas é exatamente isso, sabe, doutora Viviane? Quando eu falo desse equilíbrio nos espaços, é exatamente isso. A gente está falando especificamente da mulher na política, porque a gente vem há muitos anos em espaços ouvindo homens discutindo interesses das mulheres. E aí, como é que um homem vai falar sobre a saúde da mulher, por exemplo, se ele não é uma mulher? Né? A gente tem leis hoje no nosso país que foram aprovadas e foram proposições de homens discutindo a questão da mulher ter ou não o direito de fazer a laqueadura, né? Que é recente que a gente teve a alteração na lei, onde a mulher não precisa da autorização do marido, né? Para poder fazer esse procedimento. Então, assim, por que isso aconteceu? Porque tinham mulheres lá que levaram à tona essa discussão e que sensibilizaram, né, a todos para que vissem que isso não era uma discussão de homens, mas sim da própria mulher com interesse de manifestar o seu desejo, né? E eu acho assim que nesse ponto é a questão muito mais da sensibilidade, né? Porque, por exemplo, a gente tem
médicos, Sim. homens, ginecobstetras, e teoricamente eles estariam aptos a versar, a falar, a explicar sobre o funcionamento do nosso corpo. Mas o que muda aí, né, é a vivência, a Exatamente. experiência. Porque sim, na hora que você pensa uma decisão, uma lei, uma atitude, um determinado programa, é óbvio que eu vou pensar na minha experiência, porque um homem, por mais versado que ele seja em biologia feminina, ele nunca vai ter vivido as experiências que Exatamente. nós mulheres vivenciamos. Conhece a teoria, né, do que ele estudou. Conhece a teoria do que ele estudou, mas a vivência da experiência, que é muito particular. Porque nós duas mulheres, a minha vivência com o meu corpo é uma e a sua é totalmente diferente, como todos nós. Cada um tem a sua experiência. E para mim é muito claro, principalmente como médica de família, que a gente busca essa coisa da individualidade, a experiência da pessoa com determinada vivência vai fazer muita diferença em qualquer ação dela. Olha só como reflete, né? Porque reflete. A gente fala em medicina de família, por exemplo, eu tenho 2 pacientes, por exemplo, com diabetes. O cuidado de como um vai receber esse diagnóstico, como ele vai cuidar da saúde dele, como ele vai ver o uso da medicação, vai muito mais além do que eu preciso prescrever, vai com as experiências que ele já teve. Por exemplo, aquele paciente que teve um familiar já com diabetes e que foi para insulina, e que aquele paciente só foi piorando, foi para diálise e faleceu, a experiência dele com aquela situação é extremamente traumática. E aí ele vai dizer, quando você diz assim para ele, ó, você tem que usar insulina, meu Deus, para ele é o fim do mundo. Já um outro paciente com o mesmo diagnóstico, talvez com o mesmo tipo de tratamento, vai ver aquilo como uma forma de, opa, isso aqui vai me manter saudável e eu vou seguir à risca o que prescrito, né? O que está prescrito. Mudança de hábitos porque também, eu né? entendi, da minha experiência, eu não tenho nenhuma experiência traumática, na minha experiência eu entendi que isso vai ser melhor para a minha saúde. E aí, a minha conduta com cada um vai ser diferente. Então, é o tanto que a experiência de cada pessoa interfere nas atitudes dela, né? Com certeza. E, doutora Viviane, é exatamente o que tu traz. Essa experiência que a gente vivencia no dia a dia, na nossa história também, ela vai refletir onde a gente vai atuar. Sem né? dúvida. E essa troca é tão importante porque a gente fala, enquanto mulheres, né, das nossas necessidades, a gente traz também a necessidade da mulher em proposições, né? Mas no cenário político hoje eu vejo que é impossível a gente retroagir, voltar no tempo e ter espaço onde não existam mulheres, né? A exemplo da nossa Câmara aqui de Lages, que passou 8 anos, né? Os últimos 8 anos com uma única mulher na casa, né? E aqui, de maneira alguma, é querer que as mulheres se sobressaiam, seja maioria, de maneira alguma. A ideia é que tem essa igualdade de espaço, né? Se tem lá 16 cadeiras aqui em Lages, mas em outras cidades, sejam lá quantas cadeiras estejam, que oportunize que mais mulheres vivenciem e somem forças com os homens para falar sobre a necessidade de cada cidadão, né? Exatamente. E aí cada um vai colocar, porque eu acho que o objetivo é comum, né? No momento em que estão lá de forma igualitária dentro daquele espaço de representatividade, porque é isso que uma Câmara de Vereadores, um cargo no Executivo um espaço de representatividade, os pontos de vista diferentes vão ser complementares nesse momento. Por quê? Porque talvez o homem enxergue determinada medida de forma mais prática e vem a mulher e complementa com aquela visão um pouco mais sensível, talvez, né? E detalhista, né? E detalhista, e atentando para coisas que, por conta dessa racionalidade que você fala que os homens acabam tendo muito mais que nós, somando forças para que aquilo saia de forma realmente que beneficie aquelas pessoas que serão beneficiadas com aquela lei, com aquele projeto, de forma abrangente. Com certeza. Sabe que me fez lembrar alguns projetos que passaram pela Câmara de Lages e enquanto discutimos nas comissões, né, enquanto é uma comissão mista, né, com vereador homem e vereador mulher. E as emendas que a gente faz nos projetos, as emendas muitas vezes foram proposições de mulheres
né, ou minha, ou das outras vereadoras lá, enquanto a gente estava na comissão, simplificando ou até abrangendo uma determinada lei para que não tivesse erro de interpretação. Então, assim, ela foi uma lei provavelmente construída por homem. Eu falo por quê? Porque hoje o nosso executivo, ele é representado por um prefeito homem, né? Mas, quando chega na Câmara, que a gente está discutindo sobre isso e a gente vê aquela lei, assim, que ela dá uma dupla interpretação para onde vai chegar, fala até no caso da área de educação, né, relembrando, a gente coloca lá um artigo que ele vai abranger e tirar dúvida futura, e não é para né, para este ano, mas para todos os anos, para todos os servidores, exatamente, né? Isso foi uma lei com relação às eleições das direções das escolas municipais, né? Onde tinha uma exigência com relação a um curso, né? Uma determinadas horas de curso, e na eleição que aconteceu no ano passado, quem participaria não teria tempo hábil de fazer esse curso. De fazer o curso. E aí o que a gente colocou? A gente colocou que, como era um ano atípico, mas por ser um ano atípico, poderia acontecer outros anos com a mesma, né, com a mesma necessidade, que os diretores pudessem se candidatar, mas que pudessem fazer esse curso, né, com essas horas, posterior durante... No decorrer do mandato. Exatamente, né? Então, né, garantindo que a prefeitura... E garantindo que cada um se colocasse à disposição. Exatamente. Porque eu acho que esse o detalhe. É bem disso que a gente fala, do detalhe, né? Tipo assim, tá, eu vou ser impedido de se candidatar, participar, de me candidatar, de me propor porque não deixa de ser se propor a ajudar, né? Por conta de um detalhe que pode ser sanado de forma adequada, né? E aí, assim, às vezes, o outro fulano tem o curso, mas às vezes o plano do que não tem o curso é melhor para aquela escola ou para aquele local do que quem tem. E aí, tipo, não dá garantias. E assim você garante que todo mundo tem o mesmo direito de participação. E pense no seu sonho, né? Porque não deixa de ser, né? Pense no seu sonho, né? Porque a gente está falando também de ser humano, né? Enquanto tem planos, tem sonhos, está vivenciando uma realidade, ainda que seja na escola, mas em qualquer outro espaço, e que não se prive de colocar isso em prática, né, doutora Viviane? E os sonhos é muito disso, né? Ontem a gente comemorava o Dia Mundial da Saúde e o quanto que a saúde é abrangente, né? Então, uma colega falava na rede social dela, há um tempo atrás era só ausência de doença à saúde. E hoje isso é visto como muito mais que isso, né? Então, a ausência de doenças, sim, mas um bem-estar físico, social, onde você tenha uma condição adequada para viver bem, né? E aí, condições de tudo, de trabalho, de estrutura econômica, e tomar essas decisões, tipo, me candidatar a um cargo, faz parte disso. Sim. Faz parte de lutar por uma coisa que eu acredito, que eu sonho, e de colaborar, porque viver em comunidade também faz parte, né, dessa questão de estar bem. Porque é muito fácil eu me isolar aqui no meu mundinho e tá tudo bem, é uma escolha. Mas eu também, se tenho o sonho de auxiliar as outras pessoas, por que eu vou ser privado disso, né? E olhar, ter esse feeling dessa sensibilidade... é essencial, né? Com certeza, né? Eu penso da mesma forma. Quando a gente se propõe a algo, seja lá qual desejo for, né? Envolve também, não é uma escolha pessoal, porque envolve as pessoas da família, as pessoas que a gente ama, os amigos, né? Então, seja uma mudança de profissão, seja, né, a candidatura para um determinado cargo, seja qualquer escolha que a gente faça, reflete em quem está ao nosso redor, Quase né? nunca envolve só a pessoa, né? Exatamente. Tipo, eu acho que... Olha, eu sou capaz de dizer que nunca, porque, por exemplo, às vezes mesmo... não, mas eu sou solteira, mas envolve o seu pai, a sua mãe, se você vai para um outro lugar, se você vai ficar os amigos também vão os seus amigos, o nível de responsabilidade que você vai ter, e de repente você vai ter mais ou menos convivência com os amigos. E além do que, a ampliação desse círculo social, né? Porque, tipo, eu estou nesse ponto, a partir daqui eu estou no outro, e claro que eu vou conhecer outras pessoas, vou ter outras vivências, e isso tudo vai fazendo com que a gente vá evoluindo. Sim. E aprendendo a cada dia, né? Com certeza, né? Essa troca, né, que existe, né? Isso. E
também a ressignificação de coragem, né? Porque eu digo, a pessoa tem que ter coragem, né, doutora Viviane? Tem que ter coragem para tomar uma decisão. É que eu acho que é assim, né? Você tem um sonho, ou você tem um sentimento de colaborar com as pessoas, ou seja, de qual for o sonho, né? E aí você toma aquela decisão e aí a coragem para pôr a decisão em ação, né? Sim. Porque também não é só decidir. Ontem eu lia que não é só tentar, é fazer, né? Sim. Tentar não vai te levar a nenhuma ação concreta, mas tem que, eu decidi fazer e você vai lá e faz, né? Dentro das possibilidades que você tem. E isso traz um autorrespeito, uma sensação de empoderamento, né? Sim. Que eu acho que é isso que é empoderamento, é você poder ter esta escolha. Eu quero isto e eu vou pôr isto em prática. E vou em busca também de recursos para isso, né? Recursos para isso. E isso te traz essa, eu posso, eu sou capaz, né? Muito mais do que só porque tem que fazer, mas porque eu sou capaz de fazer. Sim. E eu acho que na política, a questão das mulheres ainda serem minorias tem um pouco a ver com isso. Eu sempre falo que o grande problema, isso é uma coisa assim que eu acredito, que o grande problema da gente estar numa sociedade paternalista é que a gente tem que, nós mulheres, temos que ir, cada dia é uma luta, né? Para uma coisa que é um direito básico do ser humano, que é o direito de escolha, que é o livre-arbítrio, que é uma coisa que quem acredita, quem tem alguma espiritualidade, que Deus, o ser superior, quem quer que queira chamar, deu pra gente, que é o direito de escolha, por este caminho, pelo outro caminho. E o que aconteceu na sociedade foi que as mulheres foram colocadas no nível em de que elas não tinham esse direito de escolha. Sim. Né? Os homens escolhiam pelas mulheres, né? Os homens escolhiam pelas mulheres. Há um tempo atrás, em alguns lugares nem tanto, a mulher passava de propriedade do pai para ser propriedade do marido. E se o marido morria, em algumas culturas ela vai ser propriedade do cunhado ou ela vai ser propriedade do filho. E onde é que está o direito de ser humano dela de fazer as próprias escolhas? Eu acho que a questão é justamente essa. E na política isso fica mais claro, porque a nossa representatividade ainda é pequena, né? Com certeza. Sabe, doutora, que a gente está num ano eleitoral, né, onde vão ter eleições municipais, e a gente já vê nesse processo as mulheres, obviamente, manifestando o seu interesse, o seu desejo de participar desse processo, e isso é muito mágico, assim, né, porque reforça o que a gente faz todos os dias, que é nós mulheres, né, e sei que a doutora Viviane também faz isso, que é estimular que mais mulheres estejam nos espaços, que busquem dentro de si o que é que movimenta, né, o que movimenta o seu coração, a sua mente, para que transforme esse nosso mundão. E aí a gente já vê, independente da sigla partidária, mas já vê comentários no sentido de que a mulher tem que repensar essa escolha. Será que não vai atingir sua família? Será que essa escolha de ser candidata, né, é algo que é positivo mesmo? E isso com certeza não acontece com os homens. Por quê? Porque a mulher ela tem que repensar primeiro nos outros do que nela. É muito doido isso, né? É muito doido. A gente está no século XXI, onde a gente tem vários processos trabalhando sobre isso e nessa questão de igualdade de direitos, né? Direitos, E aí a gente ainda ouve, né, compartilhamentos de outras mulheres que têm vivenciado isso e com certeza vai se estender até agosto, né, quando inicia esse processo. Mas é algo que eu fico impressionada, mas que reforça a importância dessa nossa conversa, né? Sim, para claro. que homens e mulheres se percebam também, porque muitas vezes a gente faz comentários, né, que a gente não se dá conta que está desestimulando, o outro, né? Eu acho que é muito essa que é uma coisa que nós mulheres fazemos com muito mais frequência, né? Eu não gosto muito esqueci a palavra agora. Mas de colocar que não, só mulheres fazem isso. Não é isso. Eu acho assim, nós mulheres fazemos isso mais, que é de se colocar no lugar do outro, tá? Será que eu gostaria de ser, de alguém me dissesse, repense a sua escolha?
não, peraí, se eu estou fazendo essa escolha, provavelmente eu já tive todo um Exatamente. processo interno e às vezes até mesmo com a família. Porque eu acredito que a mulher, quando ela escolhe, principalmente nos espaços de representatividade e de liderança, né? A gente sabe o que implica você estar num espaço desse, que é diminuição do tempo com a família, isso é um fato, a gente precisa deixar isso claro. Até o ponto que a mulher resolveu trabalhar fora de casa, isso já foi uma diminuição do tempo dela com aquela família. E aí a gente vai ter que fazer toda essa reflexão, mas eu acho que isso não precisa ser uma coisa inerente só à mulher. Por que não? O homem também tem. Então, se a gente for trabalhar nessa questão da igualdade de direitos, então, repense, se você for ser político, você também vai ficar menos tempo com a sua família. Exatamente. Porque eu acho que é essa a questão da igualdade, né? Do tipo que a família tem que ser importante, claro, cada um com a sua função, tanto para homens quanto para mulheres. Não certeza. É uma premissa exclusiva de nós mulheres cuidar da família. A gente meio que, eu sempre falo que a gente meio que já nasce com essa programação, né? Tipo, tem uma página no Instagram que eu sigo que ela diz assim, as meninas nascem e recebem bonecas, ganham de presente bonecas, ou seja, elas desde muito cedo já são estimuladas a cuidar, né? E os meninos ganham carrinhos. Sim. E se um menino vai brincar com uma boneca, claro, isso já é bem menos hoje, mas ainda existe. Não, o menino não pode brincar de boneca. E menina também não pode brincar de carrinho, menina não vai brincar de carrinho, não vai brincar de bola. E é assim, eu fico extremamente contente de ver que isso tem mudado. Né? Os pais, ainda né, é um movimento lento, né? Lento, em processo, né? Mas a gente fica feliz de ver isso mudando. No sentido de que a minha escolha de cuidar é uma escolha. Eu quero. E aí entra ali no casal ou naquela família. Quem vai suprir esta ou aquela necessidade. Quem tem mais tempo... Quem tem mais tempo hábil, quem tem mais habilidade. Porque quem garante que um homem não tenha muito mais habilidade de cuidar dos filhos, da casa, do que uma mulher? E hoje a gente acompanha, né? Eu tenho vários amigos que foram pais, né? E que se identificaram muito com aqueles cuidados iniciais, mais inclusive que a própria mãe. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Assim, eu falo, poxa, que bom, né? Porque se cobra tanto da mulher que ela tenha que ter, né? Imediatamente essa sensibilidade que eu digo pós-parto, né, e tudo mais, que ela acolha aquele bebê, né, sabe, com 100% das vezes, né? E com todas as necessidades que uma criança traz, e que a gente vê que muitos homens já têm, né, Sim. E falo com relação à alimentação, aos cuidados de higiene, né, aquelas acordadas à noite, né. E que fica provado de que eles também têm essa capacidade. Exatamente, que não é de gênero, na verdade. Não é de gênero. É, na verdade, na condição de cada um, né? E talvez, eu acho que você puxou um gancho excelente. Essa coisa do cuidado não necessariamente é uma coisa biológica. Sim. Talvez seja uma coisa... eu não gosto da palavra imposta, mas construída na sociedade. Sim. Porque é bem disso que a gente fala. A menina nasce, ela ganha uma boneca. O menino nasce, ele ganha um carrinho. E aí, assim, é meio que figurativo, como se cada um ganhasse uma função. Sim, exatamente. Já Né? está sendo uma função imposta, né? Imposta, então. Você é esse aqui, você é esse aqui. E Deus o livre se trocar. Não, por Sim. que não? Não, eu me identifiquei mais com o carrinho. E eu me identifiquei mais com a boneca. Isso não tem nada a ver com outras escolhas. Isso tem a ver com a habilidade que eu tenho. Né? Então, e aí hoje a gente vê mulher na construção civil, mulher... E essas capacidades, elas precisam se igualar. E o que tem que ficar claro é a escolha. É como você fala. Eu escolhi, eu não preciso repensar a minha escolha. Eu já fiz todas as reflexões internas e escolhi esse caminho. O respeito, né, dessa escolha que é autocuidado também, não é? Que é autocuidado. Né? O respeitar o outro e respeitar a si é um autocuidado que a gente tem que estar vigilante sempre, né? Vigilante que é muito fácil sempre. a gente se perder ou esquecer, muitas vezes, o nosso próprio desejo para atender a expectativa do outro, né?
Sim, isso é comum, né? E é assim, nós mulheres fazemos muito isso, né? Você tipo, eu tenho, fulano tem tal expectativa, ou um filho, ou o marido, ou a mãe, ou o pai. E aí, tipo, mas a minha escolha não necessariamente seria essa, não, mas a expectativa do outro com relação a mim é que eu escolhesse um outro caminho. Sim. E aí a gente acaba vivendo uma vida infeliz. E uma vida infeliz é uma vida que não é saudável, né? Um dia essa infelicidade ela vai chegar. Talvez e o corpo vai cobrar conta de tudo isso que você sentiu. Hoje em dia as emoções estão cada vez mais ligadas à saúde do seu corpo e o corpo uma hora vai cobrar essa conta, né? De você fazer essas escolhas que vão contra o que você sente, a tua essência, as suas habilidades, e daí você tá lá uma vida inteira de frustração, né? Infelicidade, né? É exatamente isso, né? Como a nossa saúde mental e a saúde física estão diretamente interligadas. E eu falo isso porque, assim, ó, é incrível. Quando eu guardo algo pra mim, eu vou até compartilhar isso, mas eu guardo algo que eu não exteriorizei, né? Que eu não falo, por exemplo, que eu não gostei ou que eu fiquei chateada. É dor de garganta na certa, mas é assim, é algo que eu já sei. Doeu a garganta é porque eu engoli algo que eu que não deveria. que eu deveria ter exteriorizado. E isso eu falo assim, não só de insatisfação, mas às vezes a gente fica, né, chateado, ou tá magoado, ou mesmo, mas principalmente nessa questão desses sentimentos mais negativos, né, que a gente sente e que guarda, mas é dor de garganta na certa. Então o corpo físico ele tá chamando atenção, né? Porque é mais fácil exteriorizar e falar o que é legal, né? Tipo, ninguém tem um outro cara que eu sigo na internet que ele é um pai e ele fala muito dessa coisa da parentalidade, né? E ele diz que a gente é de alguma forma ensinado o sentimento ruim ser guardado. Não, eu só posso exteriorizar se eu tô feliz, se eu tô agradando e aí eu vou receber um elogio. E as pessoas esquecem de explicar para as crianças, porque isso é uma coisa que a gente aprende desde muito pequeno. Esquece de explicar para as crianças que sentir raiva, que sentir medo, que faz parte do ser humano. E que naquele momento, aquela criança ou aquele adolescente ou aquela pessoa, o que ela precisa naquele momento de raiva talvez exteriorizar aquele sentimento, entender que dependendo do que aconteceu com ela é comum, com as crianças mais ainda, porque o sistema nervoso delas ainda não é preparado para lidar com as emoções, elas vão aprendendo isso no decorrer da vida. E aí a gente aprende que não, ficar com raiva é feio, ficar com medo não é legal. Se sentir triste não é normal, né? Não é normal. E aí a pessoa vai recolhendo isso, né? E o corpo vai cobrar. Em medicina chinesa, como eu sou acupunturista, a gente trabalha muito isso. Eu vejo muito. Sensação de que tem um nó na garganta, dores de garganta, infecção na garganta, com gente que guarda para si. Eu tenho uma professora que ela diz assim, dor no ombro é quando você teve uma vontade grande de bater em alguém e você teve que segurar, porque, tipo, não vai ser, não, você vai parar na cadeia, né? Sim, Mas sim. isso é um exemplo mecânico, de um movimento mecânico e que pode te causar dor. E aí, relacionando, o que ela quer dizer? Relacionando a frustração com um determinado sintoma. E o corpo vai mesmo cobrar essa conta. E eu vou um pouquinho além nessa conversa, no sentido de que eu sempre gosto de dizer, e aí eu tô falando de adultos, né? Que quando você guarda para você uma coisa que você não concorda, ou quando você te desagrada, principalmente quando você está num grupo, ou quando você está num lugar de representatividade, ou quando você está em algum espaço em que você precisava falar para somar. Às vezes a gente esquece que exteriorizar o que percebe soma mais. E às vezes é um sentimento que não é único, né? Porque ele representa... representa também outras pessoas. E aí a gente guarda... Olha só como a gente pensa errado, né? Tipo, eu não vou falar isso. Tá me incomodando um monte, mas eu não vou falar. Eu guardo pra mim. Isso não soma pro grupo, seja qual for o grupo onde eu esteja envolvido. A comunidade, na minha família. E aí são variados tamanhos de grupo. E isso prejudica a mim mesmo.
Por quê? Porque isso vai ficar aqui dentro, guardado, eu com aquela sensação de frustração, de raiva, de medo, seja qual for o sentimento. E o meu corpo vai cobrar essa conta. Por ansiedade, com depressão. Insônia, né? Insônia. E efeitos físicos mesmo, de dor no corpo, dor de cabeça, bruxismo. Quanta coisa a gente tem por aí. E vai saber, não são coisas da gente não... eu gosto muito do Augusto Cury, ele fala que é extremamente importante fazer a gestão das emoções. Todas elas estão ali. E aí, o que é o aprendizado? O aprendizado é gerir isso tudo. Tipo, não é emoção ruim, emoção boa. São emoções. E como a gente vai fazer a gestão disso tudo. E aí a gente consegue fazer as coisas da forma correta, adequada, né? Se permitir sentir, né? Se permitir sentir. O que eu também, assim, pra mim foi um grande desafio. Falo pra você, assim, sabe, doutora Viviane, eu sempre me cobrei muito, né? E quando você vai para um espaço, assim, é muito doido, porque você vai para um espaço que tem pessoas com histórias diferentes, com vivências diferentes, com opiniões diferentes e visões diferentes do mesmo determinado assunto. É um desafio você compreender o teu papel de se manifestar, e é um direito, mas também respeitar o manifesto do outro sem julgá-lo, criticá-lo, né? É algo assim, é algo que pra mim assim, foi um grande desafio que eu penso que eu cresci muito, é um crescimento contínuo, né? Não é algo que, nossa, eu tô bem evoluída, tá tudo certo, que não acontece assim. mais nada, não. Não. A gente tá num processo, É um processo diário, né? Que você tem que ter, assim, primeiro se conhecer, para perceber que muitas vezes esse julgamento do outro, ele fala mais de mim do que do outro, né? E é algo muito doido que, assim, tem feito parte dos meus dias, assim, principalmente quando eu discordo muito de alguns posicionamentos, porque hoje está muito polarizada a coisa, né? O que, assim, é não, sim, e você tem que se manifestar. As pessoas esqueceram do meio termo, né? E você tem que ser de determinado lado, se tu não for, isso automaticamente é do outro, sabe? E não é, as coisas não são assim, né? Assim. Então, as coisas não são, e nem podem ser assim, tão duras, né? Sabe? Posicionamento importante, eu sempre defendo isso, sabe? Até com o trabalho quando teve com as crianças lá, vocês precisam se posicionar, né? Estudar, obviamente, né? Antes de falar sobre determinado assunto, mas se posicionar. Eu acho que é importantíssimo se posicionar e aí, claro, exteriorizar a sua vontade, né? E eu acredito que se posicionar não quer dizer agredir, desrespeitar o outro, né? Porque eu penso assim, é muito do que tu fala, do equilíbrio, né? Na medicina chinesa a gente tem o Yin e Yang. E quem conhece, quem já viu, tem o símbolo Tao. Ele é de um lado preto, de um lado branco, e tem um ponto preto do lado branco e um ponto branco do lado preto. E eles se complementam. Eles se complementam. O que isso quer dizer? É que nada é 8 ou 80, né? Tipo, no lado branco tem o escuro, no lado escuro tem o branco, e na medicina chinesa a gente fala que isso vai se transformando, né? Então, o que é totalmente branco daqui a pouco começa a ficar um pouco escuro. E é só a gente olhar a natureza. O dia vai clareando aos poucos, depois o sol a pino, depois ele vai escurecendo, vem a noite plena, e aí aquilo vai se transformando. E assim é tudo. Então, assim, eu penso que eu manifesto uma opinião. Sim, o julgamento do outro fala muito mais dele do que de mim, porque bateu em alguma coisa lá dentro dele, o que eu falei, e não tem a ver comigo, tem a ver com ele vai viver isso. Mas, assim, me posiciono com o que eu acredito, o que não quer dizer que um pouco do que o outro está me dizendo não me faça refletir. Não me faça pensar, opa, peraí, eu posso complementar a minha ideia, ou eu posso mudar de ideia. Por que não? Só que isso não é uma obrigatoriedade. Quando a gente está num debate, num discurso, numa conversa, você vai falar, eu vou falar. Não necessariamente eu preciso concordar com você, mas eu preciso respeitar o que você pensa, como pessoa, como ser humano que você é, e com direito a pensar e se posicionar do teu jeito. Isso não te torna melhor ou pior. Ou mais, né? Ou menos ou mais. E, no fim de tudo, o que tu me fala pode reverberar em mim de alguma forma em que eu pense, peraí, eu posso complementar a minha ideia com alguma coisa do que ela falou.
Ou eu posso, muitas vezes, mudar de ideia. Por que não? Né? E tá tudo certo, tá Sim. tudo bem. Ou não, eu vou manter o meu posicionamento. Se eu for minoria, eu vou respeitar a maioria. E ao contrário, se eu for maioria, se eu conseguir com o meu posicionamento, de alguma forma, fazer com que mais pessoas reflitam e pensem igual ou parecido, porque não dá para pensar exatamente igual, que bom. Mas isso só acontece se a gente se posicionar. E isso é democracia, né? Isso é democracia. Isso é democracia, né? A gente vive, né, num estado democrático que é muito importante ter opiniões diferentes e respeitar a maioria. E né? só assim a gente cresce, porque você imagina se a gente pensasse todo mundo igual, todo mundo igual. Primeiro, Que mundo sem graça, né? Extremamente sem graça, super monótono. É igual a história, assim, tipo, você só fica feliz porque em algum momento você ficou triste, né? Então você sabe qual que é a diferença. Você só sabe que é dia e que é noite porque existe o dia e a noite. Sim. Então, é essa dualidade de que uma coisa só existe porque a outra existe. Se fosse tudo igual, tipo, E, primeiro, pra mim, ia ser super chato. Super chato. Imagina só, né? Todas as pessoas vivendo da mesma forma, todos os dias também, né? Todos os dias e seguir um manual. Um padrão, né? Exatamente, um padrão. Nossa, que mundo sem graça, né? Que mundo sem graça. Por isso que é muito bom que hoje viver num mundo que não possui padrões ou quebrar esses padrões que foram, né, colocados na sociedade é algo que é desafiador, mas que alimenta muito esse sentimento, né? Sim, alimenta essa coisa do estar sempre buscando evoluir, né? Porque se fosse tudo igual, não teria necessidade de evolução. E acho que a gente não teria chegado em muitos espaços, e aí a gente fala de tudo, dos espaços que as mulheres alcançaram, dos espaços que a tecnologia alcançou, né? A medicina, a parte econômica, não teria avançado se todo mundo pensasse todo o tempo igual. Né? A gente estaria, eu penso assim, ó, bem, sendo bastante exagerado. A gente estaria ainda fazendo escambo, né? Vocês lembram? Quem estudou história sabe que é escambo, né? Vai lá, troca uma cenoura por uma beterraba e a gente ia viver assim. Por quê? Porque não se quebrariam nenhum padrão e a gente ia continuar vivendo da mesma forma, todo mundo pensando do mesmo jeito. Com certeza, né? Isso, de alguma forma, acho que não faz parte do ser humano, né? E essa quebra de padrão vem porque alguém ficou insatisfeito, né? Então, no tempo de escambo, ficou insatisfeito com o que foi trocado, provavelmente. Provavelmente não, acho que não dá mais certo nós trocar assim, porque a minha cenoura é melhor do que a sua beterraba, né? Exatamente, não tá valendo. E eu sempre falo que as grandes mudanças, pensando sempre que sejam positivas para o coletivo, elas vêm de grandes insatisfações. Sim, sabe, verdade. Né? São insatisfações que movem para que a gente transforme ou o espaço que a gente vive, ou transforme o que a gente está habituado a ver ou ouvir, né? Ela vem de grandes insatisfações e o estar aberto, né? O estar aberto a ouvir, entender, compreender e talvez até assimilar e apoiar determinada ideia, determinada mudança, é algo que é um desafio e também faz parte do autocuidado, né? Que é como é que vai refletir na minha vida, na vida de quem eu amo, na vida das pessoas que eu nem conheço, mas que fazem parte do meu mundo, né? Da minha comunidade, né? Sabe, é algo que é curioso, né, doutora? Tá, e me fale uma coisa, assim, eu sei que você esteve aí na Câmara e lá tem a Procuradoria da Mulher. Me conte como é que funciona isso. Foi algo assim, uma experiência maravilhosa, sabe? Porque a Procuradoria Especial da Mulher, ela foi criada por um vereador homem, né, na legislatura anterior, e ela foi instaurada no 8 de março de 2021, né? Então estávamos lá as 3 vereadoras, foi então com espaço com uma sala, né, de atendimento, é um braço para a rede. Eu falava até no início, né, assim, enquanto a gente conversava aqui, né, antes, né, que Lages é uma cidade que eu digo enquanto mulher que eu me sinto muito privilegiada e segura em morar. Porque nós temos hoje a única secretaria do Estado de Santa Catarina, que é a Secretaria de Políticas para a Mulher. Né? Ela está lá fechando seus 8 anos de atuação, atendimento psicossocial e jurídico. Né? Eu fiz parte do jurídico nos últimos 4 anos. Então, mulheres em situação de violência, né, elas têm esse suporte em parceria com a 2ª Vara Criminal, né, que é a Vara de Violência Doméstica, com a 10ª Promotoria de Justiça, Polícia Militar, Polícia Civil, Saúde, Educação, Assistência Social, CRAS e CREAS. Eu falo, é um trabalho em rede mesmo. E a Procuradoria Especial da Mulher, então, ela vem exatamente para isso. No início, doutora Viviane, o pessoal dizia,
Isso aí é pra fazer politicagem, né? Coisa de mulher, o que que é isso, sabe? Como pode, né? Aham. E na verdade não. A Procuradoria Especial da Mulher ela veio como um braço mesmo, um braço para as mulheres, para que junto dessa rede, que a gente sabe que é uma rede já identificada, então tem muita mulher que ela quer tirar uma dúvida. Ela quer de repente se fortalecer em algo que ela viveu e que ainda ressoa dentro dela, né? Eu falo de repente mais na questão da violência, né? Não tô falando só de violência doméstica com relação a relacionamento e tudo mais, mas as violências que a gente De vive, gênero, né? Exatamente, As questões né? de gênero mesmo, porque a gente acaba vivenciando isso Vivencia, com né? muita frequência, Exatamente. né? Então, ter esse espaço é uma grande conquista para a cidade e a gente tem a maior conquista que através da Procuradoria Especial da Mulher, que foi o Estatuto dos Direitos das Mulheres de Lages. Que ali, esse estatuto, eu falo que ele é uma lei municipal, né? Então, tem na internet, tem lá na Câmara o estatuto impresso, e é um estatuto que coloca todos os direitos das mulheres assegurados conforme a Constituição, mas principalmente em Lages, com relação a direito em programa habitacional, atendimento prioritário na saúde, na educação, direitos políticos também, né? Então, para que as mulheres conheçam seus direitos e exijam que sejam respeitados em qualquer espaço, né? E, na verdade, acho que a Procuradoria, como um braço de toda essa rede de apoio à mulher, acaba sendo um ponto onde uma mulher que traz uma dúvida, uma mulher que vem buscar um apoio ali, dali, como ela está inserida dentro do legislativo, já surgem leis, políticas Sim. para aquele determinado problema, que era o que a gente falava no início, que só a gente que é mulher sabe e que vivencia. Assédio, Hoje, né? Assédio moral, assédio sexual, moral, né? assédio sexual. É claro que eu acho que no país como um todo a gente já avançou muito. Hoje, esse final de semana eu estava de plantão, a gente discutia isso, né? Porque agora com essa lei que as mulheres do assédio, né? Que o cara que se chegar e ela disser não e ela achar que ela foi assediada, ela vai lá e denuncia. Eu falei, aí se ela estiver agindo de má fé, né? Algumas pessoas questionam, e se ela agir de má fé, ela quer prejudicar aquela determinada pessoa, porque ela quer se vingar, e ela vai lá e dizer que ele assediou. E a gente sabe que na legislação a vítima tem, a palavra da vítima tem um valor, né? E eu falei, vocês pensam só, se a gente for legislar só pensando nessa pessoa mal intencionada, que né? está mal intencionada, complica tudo. Todas as outras que não estão e que estão sofrendo vão ser prejudicadas. Exatamente, Então, infelizmente, daí acho que é onde cabe o braço da justiça, da questão da investigação, de que vamos esclarecer. Porque você imagina, eu lembro de que há muito pouco tempo atrás, você ia numa festa, o cara pega no teu braço, ele acha que ele tem o direito de te dar um beijo. Forçar, né? Forçar qualquer coisa. E a gente não tinha nada que protegesse. E essa lei traz isso. Tipo, se eu disser não, que é o que a campanha que a gente vê aí A lei da na importunação rede social sexual, né? É não, é não. Então, não quero. E se eu quiser, eu vou falar, eu vou manifestar, eu vou. E eu acho que é essa sensibilidade de até onde eu posso ir. Sim. Né? E a gente está vendo o resultado de tudo isso, tanto dentro do país quanto internacionalmente, como o caso lá dos jogadores de futebol. Sim, que foram condenados. Né? Ficaram presos, né? Inclusive, durante ficaram a investigação. presos. E a manifestação, eu não sei se você chegou a olhar, eu recebi, eu não lembro quem foi que me mandou. Foi uma página que eu sigo daquela atriz, da Thaís Araújo. E ela postou no Insta dela uma campanha do time de futebol Bahia sobre essa questão do assédio sexual e da importunação. E dizendo que você não pode dizer que é normal. Porque ela está com uma saia curta, porque... Eu não vou lembrar com detalhes da campanha, mas é uma campanha que, olha só, que partiu do mundo masculino, que ainda é um mundo masculino. Sim, o futebol é um mundo masculino, né? Isso pode estar sendo mudado com a questão das jogadoras de futebol, mas ainda é um mundo masculino. E imagina partir uma campanha dessa de um time de futebol. E aí eu fico pensando, olha só, o quanto que uma lei feita para mulheres pode ter a capacidade de mudar a forma de pensar
dos homens. Exatamente, sabe? Eu também, quando a gente fala de Lei Maria da Penha, lei de importunação sexual, qualquer lei específica, né, para determinado grupo, sempre tem essa piadinha, né? Ah, mas por que não tem lei do João da Penha, né? Por que não tem uma lei? E assim, hoje as equipes, tanto da polícia, né, a equipe investigativa, na fase processual, é muito fácil detectar uma mentira. Por quê? Porque por mais que pareça que os casos são semelhantes, a partir do momento que você aciona, né, essa lei e os serviços, é muito fácil identificar uma mentira, né, uma história que não é verdadeira e com o objetivo de prejudicar o outro, né? Principalmente na questão quando se fala da vítima mulher, né? Que muitas vezes existe esse receio, esse pré-julgamento. Se existem casos, claro que existem. Mas comparado com os casos verdadeiros e que de fato foram protegidos por essas leis, menor, né? eles são assim insignificantes e que foram detectados na fase processual. Eu tenho certeza que um homem, ele jamais vai ser condenado, e eu falo condenado, não falo não preso, né? Porque na questão de medida protetiva, o homem não pode se aproximar, enfim, mesmo que ele não deva nada, não tenha feito nada, ele tem que respeitar o que foi imposto, né? Mas acho, assim, olha, falando na esfera de Lages, né, e pelo que eu acompanho e o que eu vivenciei enquanto trabalhei, nunca existiu mesmo. Então é algo assim que deixa também, nos deixa seguras enquanto mulheres, mas para que os homens também estejam seguros. Seguros, né? Que eu acho que a gente aqui não fala só para mulheres, tem que falar para homens que, sim, eu acho até que a lei, de alguma forma, os protege. Com certeza. Por quê? Porque, sim, ela tá me importunando, ela foi lá, e aí ela acionou lá a determinada lei da importunação, ou assédio, ou Maria da Penha, e isso não é verdade. Eu tenho a oportunidade de provar que isso não é verdade. Exatamente. Né? Porque eu penso que a gente tem que confiar na justiça. Claro, óbvio, a gente tem histórias, relatos de algum tempo em que a própria polícia dificultava, mas eu acho que a lei vem justamente para isso, para que todo mundo obedeça a coisa como ela precisa ser. Para isso existem as leis. Sim. Né? Sim, exatamente. E assim, essa questão dos jogadores, doutora Viviane, eu acho assim, ó, a gente tem que falar, né? Por quê? Porque se quebrou um tabu tão grande, porque o jogador ele tá num patamar, muitas vezes, o quê? De um espaço de poder. Né, onde ele é superior, inclusive, a outras profissões por conta da remuneração, que é altíssima, determinado, né, por times, conta da né? exposição, a exposição, a fama, né, a posição que ocupa. E por lógica, você espera que essa pessoa, essa figura esportiva, ela seja exemplo. Tanto na área de esporte como profissional, mas seja exemplo também na sua vida pessoal, né? E respeito, né? Incentivo para que as novas gerações também se vejam nisso, né? Exemplo, E quando a gente vê casos que existiram, então, as condenações, assim, eu acho incrível porque, primeiro, vai prevenir, porque aquele mal intencionado, ele vai pensar duas vezes o que vai fazer, né? Segundo, a gente sabe que isso sempre existiu, infelizmente, né, de casos aí que a mídia até nem abordou, mas de mulheres que denunciaram e que infelizmente não foram ouvidas, né? Isso a gente está falando de anos anteriores, que não tinham leis para que desse esse suporte, né? Esse suporte. Mas que quando existe essa conexão, a gente está falando de casos de estupro e que, assim, assim, nos dois casos, não quero fazer propaganda nem merchan para eles, porque eles não merecem, né? Nem vamos citar o nome deles. Mas esses dois jogadores, um deles mudou inúmeras vezes a história, né? A história a defesa dele, ela teve várias histórias contadas. E a verdade é uma só. A verdade sempre, é só né? Ela tem sempre só uma versão. E o outro é muito doido porque ele negou, mas assim, o celular dele estava, né, sendo monitorado. E aí, assim, ele nega no processo, mas a fala dele com os amigos afirma e confirma o que ele fez, sabe? Então, assim, hoje, exatamente no avanço da tecnologia, no avanço das leis, no avanço do que a gente vivencia, não adianta você achar que você vai fazer algo que é algo delituoso, que é algo criminoso, é ilegal, que você não vai ser punido, independente de quem você seja, né? Independente de quem você seja. E ou em que espaço você está. E aí, a gente falando especificamente de políticas para mulheres, aí a necessidade das mulheres estarem buscando cada vez estar inseridas neste mundo. Por quê? Porque é claro que é muito mais fácil, e de novo é o que a gente falava no começo, a minha experiência vai fazer com que eu tenha sensibilidade para esses assuntos. E acho que a gente pode avançar no sentido de que estimular que outras minorias
também busquem participar. Sim. Porque é a forma, e eu acho que no Brasil a gente tem muito isso. Não sei se você deve já ter tido esse tipo de conversa. Eu não gosto de política. Eu não gosto de discutir política. Cara, isso faz parte da nossa vida. Sim. Política é o que norteia, porque eles são os nossos representantes. 2, eles vão legislar para nós. Você imagina se eu, como minoria, não buscar estar lá, como que eu vou estar representado? E quem vai pensar de acordo com o que eu vivo? Né? Então, e aí a gente fala aí de mulheres, de negros, de índios, de homossexuais, a Idosos, comunidade né? LGBT em geral, idosos. Deficientes, né? Por que não estarem lá, né? E aí eu acho que é o incentivo de que sim, as minorias precisam estar, porque e não é porque os outros que estão lá são pessoas más, que não vão pensar nas minorias, não é isso. É que é muito difícil você buscar ou pensar em coisas que você não vive. Porque, claro, que, tipo assim, um homem Um homem branco, branco, né? heterossexual, ele não vai ter a vivência do outro que é minoria, homossexual, negro, Da ou periferia, da né? periferia. Ele não vai, ele não sabe. Então, assim, como eu vou pensar em algo para essa? Mas quando eu vou lá fazer política, eu olhei. Mas só olhar não é viver. É tipo a história, por exemplo, aí eu não vou abordar isso com profundidade, mas a história do racismo estrutural que a gente ainda tem. O que se quer é respeito. É óbvio que uma pessoa branca nunca vai viver o que uma pessoa negra viveu. É óbvio. Por quê? Porque só eu sei na pele, e literalmente, as experiências que vivenciei por causa da cor. Assim como acontece com o índio, só ele sabe as experiências que ele viveu por causa da cor. Por conta de uma sociedade que veio pensando até aqui dessa forma. E a ideia é mudar este pensamento. E as leis, eu acho que de alguma forma servem para isso. Exatamente. Para as pessoas reverem, opa, peraí. Nem que seja por medo inicialmente. Na marra, né? Nem que seja na marra. É Inicialmente eu não quero mais viver isso porque, tipo, eu posso ser preso. Porque eu posso ser punido. Sim. E daqui a pouco isso se torna, não, peraí, mas isso também não é realmente, isso não é legal. Por que eu fazia isso até agora? Né? E aí a pessoa já vai ensinar. Você imagina só, um homem, por exemplo, já vai ensinar para o filho dele de que ele não pode mexer com as meninas assim, que não é não. Uma mulher, uma mãe, a gente que tem muito esse papel, eu já vou ensinar para o meu filho que, não é não. E as mulheres merecem esse respeito. Ela vai te dar um sinal. Então ninguém vai mais namorar? Não, gente, não é isso. Em algum momento, o sinal vai aparecer de que ela está disposta. É assim na natureza, se a gente for pensar bem. Né? Sim. Né? E aí, eu vou ensinar que, não é não, e se você insistir nessa atitude, você vai ser punido. E daqui a pouco, as próximas gerações iniciou-se um comportamento, uma mudança de comportamento por conta do medo da punição, mas daqui a pouco isso vai ser natural. Exato. Tipo, eu já vou fazer porque eu já sei que não pode. Não, e eu, não é correto. eu não tenho desejo de fazer porque E eu tô não, magoando o outro. O né? outro, eu vou começar a aprender a respeitar o outro, exatamente. E eu acho que é um passo, né? Um passo para essa transformação. Tem que começar de algum lugar, né? Olha, doutora Viviane, eu tenho uma esperança muito grande nas novas gerações, sinceramente, porque a gente tem todos os dias construindo e desconstruindo coisas, né? Construindo coisas e desconstruindo exatamente esses tabus, o que meus avós vivenciaram, que hoje não pode ser igual, né? E eu tenho muita esperança nas novas gerações, porque eu espero que a gente possa viver num mundo que a gente não precise de leis diferentes para proteger os direitos das pessoas, né? Eu espero muito isso, sou assim bem esperançosa. Um dia falaram, mas Katsumi, por que você sim? Eu falei, porque eu acredito nisso. Eu acho que todo o trabalho que a gente faz, e cada um pode fazer aos pouquinhos, seja na sua casa, né? Os pais, né? Na escola, né? Os profissionais têm feito isso, a gente compartilhando essa necessidade e é um autocuidado, eu estou reforçando porque vai ao encontro do programa, porque a partir do momento que eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, e eu sei que o outro também tem sentimentos. E que também sabe o que quer e o que não quer.
eu já sei que eu não posso invadir ou exigir coisas dele, independente se é homem ou mulher, porque eu vou magoar, eu vou desrespeitar, eu vou invadir o espaço do outro, Como né? ser humano, né? Exatamente. Então, se a gente passasse a olhar, ter esse olhar mais empático pelo outro, né? A gente fala muito de empatia, né? Que é muito difícil, né? É muito difícil colocar no lugar do outro. Às vezes é até impossível se colocar no lugar do outro, né? Sim, até se você não tiver a experiência, a vivência, você Não tem nunca vai como. conseguir. Você não vai, mas respeitar esse lugar, pra mim, assim, eu acho que é o maior desafio que a gente vivencia hoje. E que eu tenho certeza que daqui a alguns anos, espero que poucos anos, a gente veja essas novas gerações, doutora Viviane, vivenciando coisas que a gente trabalha todos os dias para existir, Para né? que existam, né? Sabe? E é muito disso de que, nossa, concordo perfeitamente com essa tua colocação de que a ideia é viver num mundo onde as leis existam de forma que, tipo, vale para todo mundo, Exatamente. para o ser humano, né? Tipo, não é Pra para a homem ou minoria, mulher. para homem, para mulher, o ser humano sendo respeitado na sua essência, independente de qualquer coisa, nem vou citar nada, independente de Sim. qualquer coisa, ser respeitado como ser humano, né? E sim, ser punido se ele fizer uma coisa errada, Se ele descumprir, se né? ele descumprir Uma regra, né? uma regra, isso acontece dentro da casa É. da gente, né? Tipo, se eu descumprir uma regra, alguma consequência Vai acontecer. precisa acontecer, né? E tem que acontecer, né? Os pais, eu falo, eles precisam fazer isso, né? Pra gente mostrar para as crianças. Eu já tô servindo aqui água aqui. Ah, tá ótimo. A gente vai falando e vai... Precisa existir isso, né? É aquela questão, Pode deixar. e tu sabe melhor do que eu, que é impor limites, né? Sim, Impor limites, isso né, faz em parte casa, do né? crescimento, né? Então, a criança precisa saber que eu posso ir até aqui, a partir daqui existe uma consequência e que eu vou ter que arcar com ela. Então, tá, eu vou resolver ultrapassar o limite, e aí é da idade, né? Eu gostava muito de... Quando eu fui mãe a primeira vez, eu fiz um curso intensivo de educação de crianças e li tudo que é livro. Então, todos os autores que falavam sobre como educar uma criança, eu li. E eu gostava muito do falecido Isamitiba, e ele dizia assim, que os limites, eles foram feitos, tipo, falando de criança, tá, gente, por favor, para serem ultrapassados. Então, assim, tu vai impor, uma criança de 2 anos tem esse limite. Daqui a pouco ele faz 3, o limite dele vai ter que ampliar, né? E, claro, se ele tem aqui 2 anos, o limite dele é esse, ele ultrapassa, existe uma consequência, ele tem que saber disso. Ah, não, agora ele cresceu, então o limite dele aumentou. E isso faz a gente evoluir. E num determinado momento, quando a gente é adulto, se você aprendeu isso, que tudo tem um limite, você se impõe limites. Porque é esse o papel dos pais, é entender que... E aí, quando a gente é adulto, o meu limite é o limite do outro. Quase sempre é isso. Ou eu preciso me dar limite para coisas pessoais, tipo, até onde eu como, que eu tenho que fazer atividade física, mesmo que eu não queira, e que isso faz parte para eu cuidar da minha saúde, que eu tenho que ir trabalhar, que hoje eu estou cansado, mas eu preciso ir trabalhar. Por quê? Porque eu aprendi que eu tenho que me impor esse limite de que não é só diversão, ou que não é só trabalho. Ou eu estou trabalhando demais, opa, peraí, retroage. E que o meu limite termina quando começa. Eu aprendi na escola isso, eu nunca na minha vida mais eu esqueci. Eu estudava no Colégio Marista, lá no Maranhão, e uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu entrei na escola foi assim, o meu direito termina quando começa o direito do outro. E é um fato, e é uma verdade que eu levei para a minha vida. O meu direito termina quando começa o direito do outro. Sim. E é esse o limite que a gente alcança na nossa vida adulta, o limite do outro. Eu não posso ultrapassar o teu limite. Se você me diz que até aqui, se eu ultrapassar, precisa haver uma consequência. E é para isso que existem as leis. Né? Eu penso que é essa forma. E o nosso papel como pais, como educadores, e como médica, eu me sinto de alguma forma educadora, porque fui professora há muitos anos e, além disso, a gente educa o nosso paciente. Então, eu vou ensinar para ele algumas coisas que a medicina me trouxe, que a vivência e todos os cursos que eu fiz me trouxeram, e é um momento de educação. Em medicina de família, a gente fala a educação, seja do paciente, da comunidade, isso está inserido na minha atribuição. E uma das coisas que eu gosto de dizer o limite é até aqui,
E se você ultrapassar esse limite, você tem uma consequência que você vai ter que cumprir, independente, não sei quando, mas você vai cumprir. É a história do corpo cobra, né? Sim. Ele vai cobrar dos excessos, de todo o resto. É verdade, né? É isso mesmo, mas nessa questão de compartilhamento de informação, né, que eu gosto. Olha só, hein, doutora Viviane, a senhora, chamando assim, você, né, vou chamar de... Mas, em respeito, compartilha informação, né, com seus pacientes, a gente está compartilhando aqui também vivências, opiniões e informações, Sim, sim. que isso faz com que as pessoas também possam refletir e acessar e buscar, sabe? Hoje a rede social é tão mágica, porque assim, tem tanta coisa boa que a gente consegue acessar na rede social, Sim. né? Tem coisas não tão boas, né, que a gente sabe. E aí é o filtro, né? É o Exatamente. limite. É o limite, né, que a gente sabe. Mas tem tanta coisa boa, tem tanta gente do bem falando coisas importantes pra gente aprender ou somar com o que a gente acha que sabe, né? Mas assim, ó, o que fecha pra mim, eu acredito que é um videozinho que viralizou, talvez, tu lembre, que é um videozinho, um experimento, até em outro país, com crianças, que colocam lá crianças de várias etnias, de várias raças juntas, né? E assim, é um teste onde coloca assim, ó, são várias crianças, então tem 2 testes, um com relação à violência e um com relação à questão racial. E aí, a questão também do menino, e tem um outro, assim, que eu gosto muito, né, que é o de um menino e uma menina. São um menino e uma menina, e aí eles fazem a mesma atividade, que é buscar bolinhas, não sei se tu viu, eles procuram bolinhas naquele espaço, e aí eles encontraram todas as bolinhas e são compensados, né, pela atividade, pela tarefa. E aí o menino, ele ganha uma caixa cheia de doces e a menina uma bala. Para abordar a questão, né, da diferença salarial, da diferença de espaços, assim, eu achei assim, incrível. Por quê? Porque a gente está falando das novas gerações que eles não entendem. E aí já vê o menino, então, ele olha aquilo, a menina fica quietinha, né, assim, a maioria delas, e o menino olha aquilo e ele reclama porque não tá certo. Porque não tá certo, para ver como a gente, por essência, a gente não isso, não a gente tem um senso de justiça, né, independente do gênero. Então, assim, tem isso, eu acho, assim, mágico, eu acho incrível aquele vídeo, mas tem aquele outro também que mostra, né, mostra uma cena onde com crianças também, onde uma pessoa tá bem com questão racial, mas tá desrespeitando, tá ofendendo, sabe, e pede pra criança fazer isso. E a criança não faz, mas nenhuma daquelas crianças fez. E algumas choraram, sabe por quê? Porque a gente está falando sobre a questão racial, né? Que não é da criança. A criança não vê essa diferença. A gente está falando do senso de justiça que ela vê ser humano, né? Ela não está vendo o gênero feminino ou masculino, ela não está vendo a cor da pele, ela está vendo uma pessoa, ela está vendo ali. E quando ela vê isso, assim, é algo que eu até me arrepio, assim, porque eu sempre choro quando eu vejo esse vídeo, que eu penso, aonde a gente está perdendo a linha, né? Aonde que a gente se perde, né? Verdade. Quando cresce, por que muda quando a gente cresce? O que está acontecendo, né? Onde é esse ponto que a gente precisa ir lá e dizer, não pode seguir do jeito que segue tá, como né? era, né? A gente quer isso, é isso que a gente precisa, então, né? Recentemente tem um vídeo bem parecido sobre essa questão da justiça, né? Acho que foi agora na época da Páscoa, e parece que era uma escola. E fica 2 crianças e tem um copo assim virado. E aí, tipo, elas brincam, trocam, não vou lembrar com detalhes, mas elas estão cada uma com um copo virado que é para ter um doce embaixo. E num lado tem 2 doces e no outro não tem nada. Automaticamente, a criança que ganha 2 doces dá um doce para outra. Olha só. Então, para ver que a essência do ser humano é essa. É de justiça, de igualdade, de que, pô, se eu tenho 2 e ele não tem nenhum, eu vou repartir com ele. E isso, se a gente fizesse isso na nossa vivência em comunidade. Eu compartilhei no meu Instagram essa semana que a Madre Teresa de Calcutá diz assim, gente, eu buscar paz, não sei o quê. Era um padre falando da grande sacada da Madre, né? Ela disse assim, se você quer buscar paz, comece a paz na sua família. Porque você imagina, se cada família dentro de uma cidade cultuar a paz, daqui a pouco um estado inteiro, daqui a pouco um país inteiro, qual vai ser o resultado final disso? Então, é muito disso, de a gente começar pequenininho, né? A gente quando pensa, mas como é que eu vou mudar a guerra na Ucrânia? Você não vai mudar. E o que está acontecendo lá já aconteceu, mas a gente pode mudar para frente. Evitar, né? Que outras guerras aconteçam. Que outras guerras aconteçam. E isso começa aonde? Dentro da casa da gente. Porque
por essência, as crianças são justas, elas não veem, elas entendem a diferença, nem é que elas não veem diferença, mas é tipo, elas enxergam o ser humano. Com aquela diferença, assim, cada um com as suas habilidades e suas possibilidades. E isso é muito lindo de ver. E é bem esse ponto, eu também me questiono, onde é que a gente se perde? E só pode ser no que a gente aprende que a sociedade ensina. Não tem outra coisa. Então, uma criança, ela não aprende a ser sexista, racista, machista. Ela não nasce sendo assim. Ela aprende a ser assim, né? Ela vê isso, ela replica, né? Até porque, assim, ninguém vai lá e vem cá, deixa eu te ensinar a fazer isso. Não é, mas é que crianças aprendem por cópia. E quem são que as copiam? Todos que estão com ela. Então, ela copia o pai, ela copia a mãe, ela vai copiar aquele núcleo familiar. E ela vai fazer porque ela acha que é aquilo que é certo. Vai replicar o que ela acha que é certo, né? Eu fui fazer um curso e eu fui assistir aquele filme, eu fui fazer em São Paulo, e aqui a gente acaba não tendo alguns filmes que vêm nas grandes cidades. E é um filme que foi indicado ao Oscar, ganhou alguns prêmios, que é Pobres Criaturas, o nome do filme. Não é um filme para crianças, é para adultos. Vamos esclarecer, né? Vamos esclarecer, porque tem cenas bem fortes. E ele fala, é uma mulher, que o que aconteceu? Tinha um cientista maluco, assim, tipo o Frankenstein, e essa mulher se mata, ela se joga de uma ponte, e ele acha ela dentro do rio. E ele leva, como ele fazia, ele era um cientista, um médico, ele fazia experimentos, ele fazia o que a gente faz na faculdade dos corpos e tal. E ele leva aquele corpo para casa. E ele descobre que aquela mulher está grávida e que o bebê está vivo. Nossa. Como ele é um cientista maluco, o que ele faz? Ele pega aquele bebê, ele resolve fazer uma experiência. Ele tira o cérebro do bebê e implanta naquela mulher, né? Implanta nela e revive ela, tipo bem a lá Frankenstein, assim, com choque elétrico e tal, e funciona. E ela tem um corpo de adulto, mas o desenvolvimento dela é de um bebê, tanto que no começo do filme ela mal caminha, apesar do corpo dela já ser preparado para caminhar, ela mal caminha. Ela não consegue, exatamente, porque o cérebro dela ainda não aprendeu a fazer isso, então não consegue comandar o corpo. Então ela não consegue se alimentar direito, ela pega com a mão, e aí ela vive isolada dentro daquela casa, né? E como ele é um cientista, ele não ensina nada de visões, ele deixa que ela se desenvolva sozinha, né? E, em essência, no fim, resumindo, todas as atitudes dela, claro, à medida que ela está ali, de repente ela sente a vontade de sair de dentro daquela casa. Isso é uma vontade instintiva de vivenciar outras experiências. Mas quando ela vai para o mundo, como ela não foi criada com todas os tabus, né, da sociedade, ela não tem filtro. Então, se ela acha que ela tem que namorar com homem, ela vai lá e namora. Ah, mas você é minha namorada. Tá, mas, tipo, eu tenho essa vontade. E ela começa a aprender o que é maldade, o que é mentira, o que é... Cara, é espetacular. O filme é muito bom no sentido de mostrar o que a sociedade coloca de filtro na gente e que a gente começa a agir fora da nossa essência, né? Sim, a sociedade ensina coisas boas, ele dá essas duas nuances, ensina coisas boas, tipo, a gente limites consegue ver também, limites que precisam ser impostos, mas também o tanto de outras coisas que não necessariamente precisam de limites e que são impostos. Né? Claro, você precisa assistir o filme, muito cuidado, tem que ter reflexão para assistir o filme, porque senão você vai ver só a parte cômica dele, ele tem umas coisas bem surreais, assim, tipo, mistura um bicho com o outro, porque ele é cientista e tal, tem essa parte bem cômica, assim. Mas o filme é excelente no sentido de que o tanto que a sociedade vai tolhendo isso da gente, sabe? De que a gente escolha, vivencie as escolhas e, sim, vivencie as consequências das escolhas que a gente faz. Sim. E eu acho que é muito disso. Que legal. Para finalizar, me conte, como você foi parar na política?
Olha só, eu não sou de família política, meus pais não são da política, não tem avós, não tem primos, porque às vezes tem uma, E você é muito jovem. às vezes tem uma... Eu quero dizer isso porque eu quero destacar a importância dos jovens estarem inseridos na política, né? E que era um tabu até então, né? Mas assim, tudo como começou. Eu sempre fui muito estudiosa, até quero falar, sabe? Eu sempre gostei muito de estudar. Então eu era mais, assim, eu sou uma pessoa tímida, por mais que não pareça. Eu também sou, ó, duas tímidas conversando, então, nossa. Mas assim, eu sempre fui tímida e mais quieta enquanto criança, mas bastante estudiosa. E aí, então, ingressei na faculdade e na faculdade foi ali que eu me vi num espaço muito doido, por quê? Existia o DCE, né, o Diretório Central dos Estudantes, e o centro acadêmico do curso. E eram só meninos. Mas para mim não tem problema algum quanto a isso. Quero esclarecer. Mas me chamou a atenção. Eu estava lá no meu primeiro ano de faculdade e me chamou muito a atenção. Eu falei, mas, nossa, não tem nenhuma acadêmica que participe, né? Só a linha de frente os meninos, né? Os presidentes, homens. E eu tô falando de todos os cursos. Nenhuma menina. Mas tudo bem, né? Assim, aquilo me chamava atenção também porque no nosso centro acadêmico dividia uma sala, eu falo ali na Uniplac, para quem é de Lages, dividia uma sala com outros cursos. E o que era aquela sala? Aquela sala era para jogar truco e beber café. E aqui eu falei, tá, mas assim, a sala não é só pra isso, né? Eu acho que ela tinha que ter livros diferentes, seria um espaço de descanso, porque tem gente, né, acadêmica que trabalha o dia todo, quer descansar. A praça de alimentação muitas vezes é muito agito, né? Muito agito. Falei, vai descansar no centro acadêmico, né? Pra ficar assim mais quietinho. Recolhido, Era meu entendimento. Mas eu tava no segundo semestre, imagina, né? Novata, né? Caloura, né? Calor ainda, né? E aí, então, conversando, assim, eu falava isso, não era um sentimento só meu, era um sentimento, né, do grupo, a gente falava sobre isso. Mas no segundo, então, aliás, no primeiro ano eu já estava, no primeiro semestre eu já estava vendo isso. Mas no segundo eu fui convidada para fazer parte, eu era secretária de eventos do centro acadêmico, né, de uma chapa. Participei do processo de eleição, né, interna dentro do curso. A chapa foi eleita, e aí eu pensei, poxa, mas evento não tá pensando em festa. Eu pensei, eu quero buscar desconto para os acadêmicos, né? Então, eu consegui uma parceria com uma academia na época, consegui uns livros, né, com o Senado. Lá já tá bem metida, mas assim, eu quero falar, metida para buscar informação, buscar apoio, né? E aí veio isso, só que assim, não senti a abertura do grupo. Assim, eles, mas por que você tá fazendo isso e tudo mais? Eu tô fazendo isso, porque não é a função do centro acadêmico, não é representar os estudantes e trazer benefícios, né? Já senti, né, já me cortando, né, ele já estava me cortando, né, eu também, assim, o que eu falo cortar? A minha intenção era coletiva, sempre foi. Já não busquei nenhuma parceria, já senti ali que não estava no meu lugar, não ia assim, rolar, sabe? Então, o quê? Eu voltei atrás e, bem no fim, eu falei, eu não quero mais participar desse grupo, porque eu não me identifiquei. Conversei com vários amigos e falei, vamos montar uma chapa na eleição do próximo ano? Vamos. E participamos, então, tudo por eleição, democracia, né? Interna, né? Nessa representação estudantil. E assim, imaginem só, novatos. Era um grupo só de novatos. Na época, o direito era 5 anos e meio, eu me formei em 2011, não se iludo com a minha idade aí. Né? Que eu falo, mas eu me formei em 2011. A gente tá falando aí de 2008, tá? 2007, 2008. E aí, o que acontece? Os novatos, né? Calouro. Capaz, imagina, né? Que vão se eleger, eram 5 né? anes e meio, né? A gente estava no segundo ano, daí então, né, no primeiro semestre do segundo ano. Eu falei, não, vamos tentar, a gente tem ideia, vamos reunir as ideias e a gente montou então essa chapa. Olha, assim, ó, pra mim foi ali que eu quero falar que me linkou, porque eu era, assim, eu tinha, assim, exatamente essa visão da política, da politicagem, da personalidade política, que eu não queria me vincular. Não se identificava. Uhum. E aí, a gente participou da eleição, né? Então, a eleição tinha que fazer, né, a campanha em sala, não tinha nada de papel, oferecia as propostas, né? E era isso. E aí, depois tinha a eleição nas urnas, junto com a coordenação e tal. No resultado, na contagem, assim, pra mim que foi o que marcou, exatamente porque a nossa chapa, era uma chapa 2, inclusive, do direito, a gente estava lá, assim, né, calores e tudo mais, assim, esperando o resultado. A outra levou foguete, caixa de som, caixa de cerveja no estacionamento da faculdade. E nós ali, assim, esperando, Bem sabe? despretensiosos. Não, a gente tinha esperança, né, porque a gente batalhou pra isso, mas, assim, não tinha essa visão já de cantar a vitória antes, né, ou, sabe?
Sério, doutora Viviane, o resultado, assim, ó, tinham 1.000 e poucos votos, a gente recebeu mais de 800 votos. Que joia. E assim, quando a gente recebeu aquele resultado, assim, eu lembro da cara deles, assim, a gente sabe, não, sabe, foi algo assim, uma conquista que foi muito, muito legal. Tanto que, para comemorar, né, a gente tá falando da universidade que é próxima de onde a gente está, e o que a gente vai comemorar? Vamos comemorar com refrigerante, né? Vamos brindar aqui, assim, foi algo muito legal, por quê? Porque a gente tinha expectativa, mas não cantou o grito da vitória antes, né? Claro. E ali, nesse processo, assim, foi algo muito, assim, que eu tenho muito orgulho do grupo, né? Que a gente conseguiu representar muito o curso, a gente conseguiu alterar estatuto, mudar recurso, dar assistência para os estudantes, foi algo muito legal. E isso me despertou. E daí nasceu a política Katsumi. Exatamente, começou a me despertar. Meu pai, ele já falava, se você vai se envolver com a política, eu falei, pai, não vou. Não vou. Eu disse, não vou. Mas foi algo que me despertou, que me chamou a atenção, né? Assim, então, me chamou muito a atenção, então... que você podia transformar as coisas, né? Eu pensei, poxa, quando a gente tá assim... parece que é meio infantil que eu vou falar, mas é porque quando a gente não faz parte desse meio, a gente fica muito distante. E eu pensei, poxa, se eu conseguir fazer isso, né, eu falo representando um grupo, né? Grupo, Falei, a gente pode fazer mais coisas, né? Eu falei, eu quero conhecer os partidos, quero ver quem são. E aí, eu lembro que eu participei de 2 debates, mas como, assim, assistindo, o que eu nunca tinha feito. E eu acho muito legal a gente ouvir, né, as pessoas que pretendem nos representar, porque ali você consegue se identificar ou não com as pessoas. E eu me identifiquei muito, pensei, olha, gostei disso e tudo mais. Então, daí, no ano de 2010... é que eu, então, escolhi um partido para me filiar, sabe? Então, eu demorei, assim, que teve uma demora porque eu analisei muito, claro, né? Claro. E estou até, então, né, há 14 anos nesse partido, assim, né? Tô há 14 anos no mesmo partido. E aí me despertou o interesse, então, de me candidatar. Então, eu fui candidata em 2012 e me candidatei em 2020 novamente. Porque eu defendo que a política não é profissão, sim, né? A gente tem que ter esse entendimento, ela é representação, né? Sim, então, você tem que estar disposto e aberto e daí dedicado para exercer essa função, né? Sabem? E aí foi em 2012 me candidatei, claro que não tive, assim, não tive êxito na época, mas tive êxito sim, né? Assim, os grandes nomes da política, a gente está falando aí de 12 anos atrás, que tinham os grandes nomes da política da cidade, né? Assim, claro. Secretários, o pessoal que estava há 1000 anos há na política, tempo, né? Que tinha... E fui lá e, assim, foi algo que me despertou. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Foram quase 600 votos na época, né? Imagina, eu fui recém-formada, né? Primeira vez, Fiquei muito feliz. E eu tava muito satisfeita, assim, feliz e tudo mais, estar nos bastidores, né? É importante estar envolvida, né? Tava muito feliz. Mas por conta da Secretaria da Mulher, né? Quando eu atuei, me veio de novo esse sentimento de estar na linha de frente. Por quê? De ver a necessidade das mulheres nos espaços, né? Desse enfrentamento, muitas vezes, que a gente tem que fazer com relação a... Peraí, existe uma lei que nos coloca, né? Para a gente participar. Os partidos políticos, eles têm incentivo para as mulheres, já para evitar, né? Esse afastamento, né? Essa separação. Falei, eu quero participar, né? E tive apoio da minha família, né? Assim, foi algo muito legal, assim, porque quando eu falei, olha, eu vou me candidatar de novo. E é exatamente o que a gente falou sobre essa questão do envolvimento, né? Para os meus amigos também foi o que eu conversei, primeiro com a família, depois com os amigos, o que eles achavam. Como me senti muito apoiada, né? Vamos de novo. Bora lá, vai lá, Katsumi. E aí, tive a grata felicidade, né? Eu digo, de estar na Câmara. E assim, eu falo que foi uma experiência que somou muito com o que eu acredito, sabe? Aprendi muito. Espero ter contribuído, né? Eu espero que eu tenha contribuído com os trabalhos também, né? Porque fui paga para isso. Eu sempre digo, representante político é pago para fazer articulação. Então, assim, não é algo extraordinário, não, nem eu e nem outro representante, né? A gente tem que fazer essa articulação e é o que despertou o que eu acredito mesmo, assim, sabe? Que eu incentivo muito, sabe, doutora Viviane? Que mais mulheres, mais jovens, exatamente as minorias que a gente sabe que os partidos têm resistência. Eu não estou aqui fazendo menção a nenhuma sigla partidária, mas a gente está falando de ser humano, está falando de grupo de pessoas, né? E quando existem grupos de pessoas, existem aqueles que são mais queridos, né, e mais incentivados, e aqueles que nem tanto, né? E a gente está nessa construção de incentivar que todos que manifestem vontade tenham o mesmo suporte. E que todos tenham representatividade, eu acho exatamente. Que é muito disso, até para mudar essa coisa de que eu legislo para ele. Não, a gente tem... O cara, quando ele é eleito, ele mesmo que ele tenha sido eleito... Por uma determinada causa, Por uma determinada causa, mas quando ele está lá, ele tem que legislar para todo mundo. Todo mundo, coletivo, né? E aí é por isso a necessidade
da diferença de ideias. Por quê? Porque a ideia não vai surgir de quem não vive, vai surgir de quem vive. E aí eu vou escolher se eu vou apoiar ou não aquela ideia. Considerando que eu estou ali para legislar para maiorias e para minorias, né? Exatamente. Então foi por isso que eu surgi e ressurgi, né? Assim. Que legal. Não, muito jóia. E eu acho que faz parte, viver o sonho, se conhecer. E é muito legal ver você contar essa história, porque demonstra autoconhecimento, demonstra como surge uma vontade, né? E é muito disso. Quando a gente incentiva, não quer dizer que todo mundo tem aqui, mas eu acho que você, como cidadão, tem que estar, talvez não diretamente envolvido, se você não for, se aquilo não for uma habilidade tua, mas tem que estar atento. Porque eu acho que a nossa tarefa como cidadãos é de fiscalizar. De acompanhar. De comprar, né? de cobrar, de acompanhar. Tá, essas pessoas foram eleitas. Talvez esse aqui não foi com o meu voto, mas foi com o voto de alguém né, que acreditou naquela proposta. E o que ele está fazendo? Né? Para aquele alguém que acreditou na proposta dele e para mim. Exatamente, porque né? a partir do momento que entra... É de todo mundo. É de todo mundo, Exato. Gostando ou não, né? Gostando ou não. E aí é importante ver que há a necessidade de... Sim, eu elegi e eu estou atento. Opa, na verdade é aquilo que a gente já é clichê, né? Que quem está lá nesses espaços políticos... ele está lá por conta do nosso voto, né? Então, é algo como se ele fosse o nosso funcionário. Não, né? é funcionário, então, né? Tipo, tá servindo ao público, né? Até porque é pago com os impostos que a gente tá servindo ao público, paga. né? Então, tá servindo a mim. Então, tipo, peraí, será que tá fazendo do jeito certo ou não? Se eu acho que essa é uma né, premissa. É muito fácil ficar em cima do muro e, o que vier tá bom. Isso é não se envolver. E não se envolver é aquela mesma coisa que a gente falava. Não ter atitude, né? É tipo, tá, o que vier tá bom, e aí você não evolui, nem a tua comunidade, nem a tua família não evolui, fica na mesma o tempo inteiro. E hoje não tem como viver nessa bolha, né? Eu falo, porque tudo depende, assim... Uma hora vai te atingir, né? Não, a política, assim, e assim, nesses processos a gente escuta muito, eu odeio política, eu odeio política. Eu sempre falo, não, você odeia, quando eu ouço, né, você não odeia política, você odeia determinados políticos, e tá tudo bem você não se identificar, você criticar e não gostar, faz parte, né? Agora, a política, ela faz parte, assim, ela tá tão ligada, por mais que a gente, assim, eu não dependo da política, já ouvi várias vezes, eu não dependo da política, então eu não voto. Ouvi isso já várias vezes. Falei, não, mas peraí, tu não depende da política? Eu falei, não, tu depende sim, porque alguém vai decidir sobre a manutenção da água que você toma banho. Alguém vai definir sobre as tarifas e taxas, enfim, dos impostos do gás de cozinha que você paga, da luz, da energia elétrica, da questão da mudança do tráfego de trânsito. Alguém vai ter que decidir sobre isso. Eu não uso o SUS, né, por exemplo, eu não uso o Sistema Único de Saúde, isso por exemplo, a gente ouve com bastante... né? Então eu não preciso de política. Não, eu não uso o SUS, mas o SUS, ele também está dentro de decisões tomadas por representantes políticos que vai refletir no atendimento do profissional da esfera particular, da esfera privada, Sim, né? o SUS comanda também. E eu vou além, por exemplo, a comida, quem fiscaliza a qualidade da comida que chega no mercado é o SUS. Exatamente. Quem avalia, claro, numa outra esfera, mas a medicação que pode entrar no país, as vacinas, está ligado ao SUS. Se você precisar de um transplante de órgão, é o SUS que vai regular isso. Exatamente. Ninguém hoje, eu posso ter o melhor plano do mundo, mas se eu precisar de um transplante de órgão, eu vou ter que ir pelo SUS. Se você se acidentar na estrada, você pode ter o melhor plano de saúde no mundo, mas quem te atende é o SAMU, que é do SUS. Ou qualquer outro serviço pré-hospitalar, mas está ligado ao SUS. E quem vai regulamentar isso são representantes políticos que vão alterar a legislação, resolução, enfim. Então, Perfeito. Eu falo isso porque, assim, a pessoa que me diz que não gosta da política, ela está abrindo mão do direito dela de viver bem, escolher aquilo que ela tem direito porque ela paga imposto. Né? Então, é algo assim que eu sempre falo, né, que eu dou esses exemplos, mas para que a gente faça essa reflexão, porque tá tudo bem não gostar de determinados políticos, não se identificar, não gostar. E tá tudo bem não querer se envolver, tipo, ser político.
mas você tem que cumprir o teu dever de cidadão, né? E tentar escolher alguém que você sinta que você se identifica ou que vai atender determinada demanda, né? Que você espera, né? Que trabalhe por nós, né? Eu sempre falo que quando eu vou votar, eu avalio se aquela pessoa me representa. E quando a gente fala me representa, eu acho que me representa a mim, ao meu núcleo familiar, as pessoas que estão próximas, as pessoas da minha comunidade. Não, me representa. Então, beleza. Ou pelo menos as pessoas que pensam ou que acreditam nas coisas que eu acredito, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. E a hora que você acompanha, a minha filha que ri nela, disse, ô mãe, você é a única pessoa do mundo que eu conheço que gosta de escutar a voz do Brasil. Aí Mas falei, eu gosto também, eu sabe? gosto de escutar a voz do Brasil, sabe? Às vezes tá meio chato, não tá? Às vezes, dependendo do assunto, assim, né? ó, Mas... é um momento em que eu me conecto com o que eles estão fazendo lá. Por quê? Porque às vezes na TV a gente não tem essa... Tá muito distante, tá né, muito da nossa distante realidade. da realidade. E lá não, lá eles estão falando os projetos e tal. Ah, mas por que você não assiste a TV câmera? Não, porque daí eu não tenho esse tempo de sentar e assistir. Mas eu tô indo buscar a filha na faculdade, indo buscar um filho numa atividade, ou voltando do trabalho. Eu ligo o rádio. Tá na hora do Brasil. A maioria das pessoas bota lá no streaming de música, lá no aplicativo de música. Eu fico escutando a voz do Brasil. Porque é a hora que eu sei, estão legislando sobre isso, estão legislando sobre aquilo. Isso aqui foi discutido, isso aqui... E é muito engraçado, né? Às vezes, se eu tiver com uma das crianças no carro, começa a emitir opinião do que eu penso, Tá né? ouvindo e interagindo com o que eu tô ouvindo. E aí, eu acho que isso também é política. E aí a gente pensa assim, eu não me envolvo com política. Cara, o que a gente faz em casa, que a gente administra uma casa, não deixa de ser política. Isso aqui é assim, esse comportamento é adequado, esse aqui não é. É a gente legislando e executando coisas dentro do teu ambiente micro. E isso é micropolítica. E aí isso vai se ampliando. Política da boa vizinhança, né? Com os vizinhos, o que é adequado, o que não é. Isso também é política. E aí isso vai se ampliando até a esfera maior, que é o presidente do país. Então, não tem como você não se envolver com política. É verdade. Eu não gosto de política. Você faz política na tua casa, cara. Larga disso, né? Hipocrisia. Você tá fazendo política na tua casa. Porque para você conviver... Imagina, na minha casa são 5 pessoas. Como se convive 5 pessoas diferentes? Precisa ter política. Tipo, isso aqui tá bom para mim, não tá? Vamos lá. Porque senão todo mundo se mata dentro de casa. Não é assim? Com certeza. É política. De alguma forma é. Então, foi muito bom o papo. Tá muito legal, a gente podia ficar conversando aqui horas. Verdade. Assim como a Katsumi, eu também sou super tímida. É verdade, as pessoas não acreditam nisso, mas é verdade, eu sou super tímida. Mas adoro Mas aqui pra conversar. gente mascarar a nossa timidez, a gente conversa, falando. Exatamente. Quer ver? Eu falo com as mãos, eu falo com a perna, não para. É assim, é a minha comunicação. Mas eu adoro conversar e a ideia do podcast é muito do que você falou, é ter uma conversa que vai fazer outra pessoa refletir. A ideia do podcast surgiu assim, numa conversa com a Bruna, com a minha irmã que mora no Maranhão, de que, nossa, a gente tem tantas conversas legais, por que isso me ajuda tanto, isso pode ajudar tantas outras pessoas, por que não conversar com pessoas para incentivar uma série de coisas, assim, mas é dose de autocuidado, é só sobre saúde. Saúde é tudo que envolve a vida da gente, né? Então, a ideia do podcast é esse papo gostoso aqui, que às vezes a gente tem, dá uma dorzinha no coração de terminar, mas a gente também não pode ficar o dia inteiro só conversando, né? E foi muito legal. A gente sempre termina o podcast dando uma dica para as pessoas do tema que a gente discutiu. Então, como a gente falou de política claro, eu vou te deixar à vontade. Você tanto pode falar sobre o que alguma coisa você, como alguém inserido na política, faz para esse teu autocuidado, como você pode falar sobre alguma coisa relacionada a essa inserção e essa necessidade das pessoas se envolverem com a política. Cada uma de nós faz isso. E a ideia é dar alguma ideia para as pessoas que seja fácil de execução. Tipo assim, eu quero... sei lá, me filiar num partido, ou eu quero entender mais de política, onde é que eu vou, o que eu faço. Para que, eu não tenho dinheiro para isso, mas
Ou, ó, eu quero ir lá, posso ir lá na procuradoria? E a pessoa saber que ela pode, tá? Então pode começar, você que é a convidada. Eu quero agradecer primeiramente o convite, eu amei estar aqui, Ai, que né? bom. Amei estar contigo, com vocês, né? Por mim também ficaria falando horas sobre esse assunto que fluiu tão bem e que faz parte, eu acho, do nosso dia a dia, né? E de tudo que a gente faz. Então, assim, ó, vou falar duas coisas, que são dois conselhos simples. O primeiro que serviu muito pra mim, por quê? Porque eu sou muito de entrar né, eu mergulho de cabeça e eu me desleixei com relação a isso. Então, assim, eu não fazia atividade física, não descuidei da alimentação, eu comia 2 vezes por dia, Nossa. porque estava trabalhando demais. E isso, com certeza, fez com que eu ganhasse peso, regulasse meus exames estavam bem regulados com relação a isso. Então, no autocuidado de si, antes de a gente pensar no outro, a gente tem que olhar pra si. E esse olhar para si, o que que é? É a gente estar atento ao que o nosso corpo físico precisa, que é uma boa alimentação, é atividade física, um sono regulado, né? Que a gente sabe que nessa rotina muitas vezes não é fácil. Então, eu colhi esses frutos, estou buscando agora reparar, porque eu fui chamada a atenção, meu corpo me pediu, então, atividade física, descanso mental através do sono, né? Esse reparo do sono, e de uma alimentação saudável, né? E eu falo isso porque, imagina, me alimentar, tô aqui com a doutora Viviane, ela vai me pegar aqui pelos cabelos, né? Eu falo pra ela que eu comia 2 vezes por dia, eu almoçava e comia à noite, né? Então, isso não foi certo e o corpo físico chamou minha atenção. Então, primeiro, cuidar de si, respeitar o seu tempo. Para mim é primordial hoje, eu respeito o meu tempo. Para que eu possa fazer pelo outro, eu tenho que estar bem. Perfeito. E com relação a quem tiver interesse em conhecer mais desses espaços, seja a Procuradoria Especial da Mulher lá na Câmara, ela está à disposição das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Tem lá a Bruna, que é a servidora responsável por esses atendimentos, e as vereadoras lá também. E para a questão partidária, quem quiser participar desse processo, infelizmente, para quem ainda não se filiou, o prazo eleitoral encerrou neste sábado, né, no dia 6 de abril, para quem quiser participar da eleição, nessa linha de frente. Mas para quem não, que tem esse desejo de conhecer melhor, né, como é que funciona esse processo eleitoral, busque um representante, eu falo representante não para votar. Agora, né, tem lá os vereadores, os pré-candidatos, aí seja para prefeito ou para vereador. Busque alguém, né, e um partido para que você conheça, pesquisa lá, né? Eu sempre falo, dá uma pesquisada lá no Google, taca ali um Google lá e vê que partido, que linha que eu me identifico, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, que partido eu posso, e aí comece a ver quem que pode se identificar, para que você se sinta incentivado, talvez não para essa eleição, mas para a próxima, ou para os bastidores, que é tão importante estar na linha de frente enquanto candidato, mas nos bastidores eu falo na organização de um processo eleitoral, na execução durante uma legislatura, né, que tem todo assessoramento, a questão, né, da função desses serviços aí, tanto no legislativo e no executivo, as pessoas que têm interesse, existe espaço para isso, né, quando você escolhe estar nisso, né, então, e eu também estou à disposição, né, caso queira algum conselho, alguma orientação, também eu estou à disposição nas minhas redes sociais também, sabe, doutora Viviane? Pode falar na tua rede social. Meu Instagram é Katsumi Lages e o Facebook é Katsumi Yamaguchi. Estou à disposição para passar informação de maneira alguma, para direcionar ou se vincular a mim, mas para que estimule que você, né, e eu vou me direcionar a você, que tem interesse em fazer parte desse mundo, né, você se sinta incentivado a encontrar o melhor lugar para você se sentir abraçado, acolhido e atuante naquilo que você acredita. Fazer uma aproximação, né? Se a pessoa tem esse desejo, eu acho que a ideia é se aproximar e descobrir que caminho que é o melhor para ela seguir, né? Se ficar só no desejo, não tem ação, né? Aí eu acho que a dica da Katsumi é excelente. E tem espaço para todo mundo, felizmente. Tem espaço para todo mundo. Por mais que as pessoas pensem que não, existe espaço e tem oportunidade. Basta querer. Tá. E a minha dica é a seguinte, então, é uma dica que eu até já falei aqui, eu acredito muito nisso que eu tô falando, vocês nunca vão me ver, se forem meus amigos, se estiver numa roda de conversa, ninguém vai me ver discutindo política partidária. Não é a minha praia. Tipo, partido tal. Eu acredito muito mais no que significa representatividade e acredito no dever de cidadã brasileira de que a gente tem, de alguma forma, acompanhar o que os nossos representantes estão fazendo por nós lá. Isso, às vezes, te ajuda até na hora de você escolher. Eu escutei que o fulano de tal fez isso, isso aqui. Isso para mim é legal ou isso para mim não é legal.
E aí, isso às vezes a gente dá escolher. Eu elegi ele na outra eleição, nessa aqui, não rolou como eu queria, eu vou escolher outra. E essa história de escutar a voz do Brasil é muito legal, porque quem já escutou sabe que ele vai falando do presidente, do Senado, dos deputados, e aí você consegue ter uma ideia. Isso não precisa ser todo dia. Eu vou ter que saber todas as leis que os nossos legisladores fizeram, tudo que o nosso presidente está fazendo. Não, você vai se inteirando aos poucos. Isso vai... E comece a ver a política como isso que eu falei, isso que a gente faz em casa, na casa da gente, é política também. Então, Se não sentir pertencente a isso, pertencente a isso. Então, a política não é ruim. Eu acho que algumas atitudes, sim, são ruins. Muitas atitudes, talvez, são ruins. Mas isso relacionado a pessoas e não a política em si, né? A política rege o mundo desde da antiguidade. Então, ela está aí para que a gente tente que ela seja feita da forma mais correta e digna possível. E o que isso tem a ver com saúde, doutora? Tem tudo a ver com saúde, porque as leis estão aí para proteger e dar direitos. E se eu tenho os meus direitos respeitados, eu tenho saúde. Isso é ter saúde também, né? E vamos lá, mulheres, jovens, criança não pode, né? Mas mulheres, os adolescentes, jovens, agora o prazo para tirar o primeiro... Tirem o título, né? Até maio, né? Começo de maio, então a gente tem um mês aí pela frente, né? Para tirar o título, participem. Isso interfere sim na vida de cada um de vocês, certo? Obrigada, a gente se vê no próximo podcast. Tchau!